Bora, Rafael, separei um trecho do programa Resenha da ESPN com o Fábio Santos, Fábio Luciano, apresentando a Fiel e falando sobre o jogo de hoje à noite contra o Barcelona do Equador, onde o Timão precisa reverter esse jogo para poder avançar para a fase de grupos. E o Fábio Santos fez uma análise perfeita do que o Corinthians precisa fazer hoje para poder vencer esse jogo. Após o vídeo, comenta aí se você concorda com ele ou não, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians, vídeo todos os dias, toda hora. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians e Barcelona, o Corinthians tendo que reverter um 0-3. Fábio Santos, que estará na transmissão do jogo. Amanhã o jogo começa às 9h30, mas você chega na Neoquímica cedo, né? Cedinho já estamos lá falando do... Em pré, durante, pós, linha de passe. E vai ser... Só não vai ser mais difícil a minha sequência na transmissão do que o Corinthians vai ter que fazer às 9h30, né, Plirra? Realmente é uma vantagem grande. Não é fácil tirar 3 gols, ainda mais numa competição como essa, e o Corinthians tem sofrido muitos gols. Eu acho que esse é o maior desafio do Corinthians, né? Não fazer os 3 gols, porque o Corinthians ofensivamente é muito forte, mas defensivamente tem mostrado uma insegurança muito grande, principalmente nas bolas paradas. E eu volto a frisar isso, quando eu falo isso, não é falando dos zagueiros, a gente sabe que a culpa é do sistema, né? Realmente... os zagueiros eles se expõem muito mais para deixar mais à vontade os 3 jogadores da frente, que amanhã vão ter que mostrar todo o potencial que tem para tentar reverter. Mas o Corinthians, se quiser passar, vai ter que jogar mais do que tem jogado nesses últimos jogos, mesmo com a classificação no jogo contra o Santos, né? A gente vê um Corinthians muito mais inseguro, natural também pelas últimas apresentações. Mas não dá para duvidar, né? Jogando na Neoquímica Arena, uma competição como essa, a gente já falou outras vezes do quanto foi difícil para o Corinthians chegar nessa fase de classificação, né? Então, é difícil sim, mas não vejo como impossível essa reviravolta do Corinthians. Realmente essa classificação para o final deu um ânimo a mais, né? E não sei o que pode influenciar também para uma final desse jogo, assim, o resultado dessa partida. Depende muito do cenário da eliminação, como vai ser, né? E levar esse ânimo para a final. Mas realmente tá muito complicado. Eu acho que o grande desafio do Corinthians nesse jogo aí é não tomar gol. Você acha que 3 faz? Hã? Você acha que faz 3 gols? Milagre é só Deus. Não faz 3 gols? O Corinthians não faz 3 gols amanhã? Dificilmente. Eu acho que o time do Barcelona é um bom time e tem jogadores rápidos na frente. Se o Corinthians se lançar para frente, vai deixar espaço, corre riscos. Se tratando de Corinthians, a gente espera tudo, né? Pode ser que faça um gol no começo do jogo, inflame a torcida e vira aquela pressão. Fez um gol no começo contra a Universidade Central e não conseguiu deslanchar. Já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Só que são situações diferentes. Contra o Santos. Fez um gol, tomou um empate. O time era muito mais fraco, o Corinthians mais cômodo. Todo mundo estava falando. Fazer o gol no início não tem garantido ao Corinthians tranquilidade. É verdade, mas o Corinthians contra esse time fez um gol e... Bom, esse time... Eu estava falando que ia fazer 4 naquele time e talvez estava mais cômodo e aí você acaba tomando susto. Agora a surpreendido. Agora eles têm que correr atrás. Eles vão entrar... Como é que você montaria o Corinthians nesse jogo, Fábio? Tem condições de Como é que você fazer montaria o os Corinthians? 3 gols. Assim, a gente olha como um absurdo, sabe? Pô, é quase impossível. Mas eu acho que o Corinthians tem jogadores ali, olhar para a escalação, para os jogadores que o Corinthians tem na frente, eu acho que esses caras têm capacidade de fazer o resultado, meu. Eu estou muito com o que o Fábio falou, o Luiz. Mas como é que você montaria o time? Para não desguarnecer o sistema defensivo? Então, eu acho que você não precisa colocar, por exemplo, 3 jogadores ou, sei lá, mais jogadores de frente para construir o resultado. Eu acho que o Corinthians pode manter essa escalação que está tendo, né? Que eu acho que é uma escalação que funciona bem para o Corinthians, tanto defensivamente como para criar jogadas, assim. Não é porque você joga com 3 jogadores no meio e mais o Garro fazendo esse 4º homem que você não cria. O Corinthians cria jogadas. O Corinthians tem capacidade para criar jogadas. Por quê? Porque o Carrijo, por exemplo... Você manteria... Eu manteria. Ranieri, Martins pelo menos e Carrijo. para começar o jogo. Depois, se você fizer um gol precisar, você movimenta um dos caras do meio para colocar um jogador. Sabe o que eu escutei aqui, Lugar? Joguinho com cheiro de Romero. Então. Joguinho com cara de Romero.
O problema do Corinthians é começar com um jogador com muita gente na frente e tomar um susto logo no final. Eu acho que a defesa, isso, exatamente. e aí você toma um gol e complica você dá muito uma mais. responsabilidade defensiva pro Memphis que ele não consegue exatamente. cumprir, cara. Pro Garro também. Essa é a grande Obviamente que questão. 3-0 es mucha diferencia de gols, ¿no? Porém, los times ecuatorianos, por lo menos la última década, se caracterizan por tener un sistema único. Ellos no saben salirse a defender. No es un time argentino, paraguayo, uruguayo que con 3 goles va en un estadio Brasil y no te jogo. Sim. Não tem jogo. Amanhã se um jogo de troca, de ida e volta, né? Porque é o estilo que tem um time. A malandragem também é diferente? Não tem malandragem. Não tem. Então o equatoriano vai jogar de ida e volta, né? Aí eu acho que o Corinthians vai ter espaço. Não é um jogo contra um time que venceu. Se fosse contra um time argentino, contra um time uruguaio, paraguaio, um abraço. Era fechado, era malandragem, era jogo que não vai ter. Amanhã se é de ida e volta. Hay que ver se fisicamente, Corinthians que vai na sequência importante, que tem 2 finais consecutivas. Barcelona descansó fin de semana, inclusive perdió de 4, ¿no? Por descansar. Vale. Hay que ver si físicamente aguanta. Mas obviamente que a energia do estádio, quando você está próximo ao objetivo, isso aumenta, né? Por arte de magia, a resistência física, né? Eu acho que é possível. O time nacional é muito bom. Vai trazer também perigo defensivo para a Corinthians, porém não vai sair a se defender, porque não sabem fazer. O Corinthians não tem, é estilo deles. Com relação ao sistema tático, o Corinthians tem que usar mais o Carrijo pela direita do que o Martínez pela direita. Eu acho que isso é um ponto-chave do Corinthians. Porque no primeiro tempo contra o Santos, o Martínez jogou pelo lado direito e o Carrijo pela esquerda. As coisas não andaram como se imaginava. No segundo tempo, eles inverteram de lado. Eu acho assim, o Martínez e o Ranieri, por exemplo, né, os jogadores que têm um poder de marcação um pouco maior, fazerem essa questão de esse posicionamento, né? Porque automaticamente você vai liberar o Martínez um pouco mais. Mas aí o Corinthians, esses 4 jogadores da frente, que aí você pede um cara mais de frente, seria o Carrijo pela direita, o Garro centralizado e o Roberto e o Memphis mais à frente. Se você tem o Carrijo com essa função também um pouco mais ofensiva, que ele sabe fazer essa função, né, como ponta ali. O Garro na criação e o Yuri Alberto e o Memphis no ataque são 4 jogadores com esse poder. Então o Corinthians não é um time defensivo nesse sistema. O problema muitas vezes é você querer usar os 2 jogadores, o Martínez por um lado e o Carrijo pelo outro, para fazer essa função. Aí o Corinthians, ele não ganha tanto nessa questão ofensiva e abre muito espaço na marcação. Eu acho que o Corinthians com 2 jogadores um pouco mais centralizados e esses 4, né, jogando, pensando logicamente nessa questão dos 3 gols e de uma forma um pouco mais ofensiva, eu acho que tem qualidade, nesse posicionamento, tem qualidade suficiente para, junto que a gente fala e eu volto a retomar nesse assunto, a atmosfera da arena, a maneira como o torcedor do Corinthians se porta nesses jogos, eu acho que tem qualidade suficiente para você conseguir fazer 3 gols. O problema é a ansiedade dar espaços para o adversário e o Corinthians sofrer um gol. Aí as coisas ficam muito mais Luiz, complicadas. eu vou pedir para você elencar, fazer um pódio dos 3 jogadores mais decisivos do Corinthians. Memphis, Garro e Yuri. Qual para você é o mais decisivo, o segundo mais decisivo e o terceiro mais decisivo? Posso acrescentar alguma coisa? Claro. Romero. É que o Romero é... Arena. No primeiro momento é bancola. Então, é banco, mas esse Esse é o segundo homem, né? tem A ver se é o mais importante. A ver se é o mais esse importante. jogador Dos 3 tem ali. um negócio especial, Os 3 mas estelares. dos três eu acho o Yuri Alberto. Yuri ou mais. Número 1. Segundo. Segundo, o Garro. Terceiro, Memphis. Memphis. O que você acha do Memphis? O Memphis, do ano passado para cá, ele deu uma caída no rendimento. Agora ele está retomando o futebol, mas eu vejo ele mais na construção do que na finalização. Eu não consigo ver ele como artilheiro. 6 assistências. Não Inclusive, no último consigo. jogo, uma bela assistência pro gol do Yuri. O gol do Yuri, se o zagueiro tivesse sido malandro, Lateral, deixava, né? O lateral, Sherman. ele deixava impedido. Mas eu acho que o Memphis ainda está aquém do que era o ano passado, né? Fabinho, o quanto que você acha que pode ter feito de bom para o Garro, não tanto a atuação, porque ele não foi tão brilhante contra o Santos, mas o gol da vitória. Ele fez um golaço, o gol da vitória. Muita coisa e principalmente dentro do jogo. Porque depois que ele faz o gol, ele aparece muito mais na partida. Você já começa a ver o Garro do ano passado
E ele falou sobre isso, né, cara? Ele teve um final de ano bem complicado com a questão do acidente que ele teve essa lesão no joelho, que já no final do ano passado ele estava jogando no sacrifício, teve a questão do número que... Perdeu a 10, que isso faz muita diferença para um cara que foi protagonista ano passado. Não é fácil você abrir mão da camisa sabendo que você é o número 10 do time. E o Garro faz muita falta para esse time. Quando o Garro não funciona, realmente as coisas ficam bem mais complicadas e a gente torce para que ele volte a ser o Garro do ano passado o mais rápido possível, né? A gente sabe que tem um período ainda de adaptação na questão física, que ele está com poucos jogos na temporada ainda, mas a gente sente uma diferença muito grande de quando o Garro está bem e quando o Garro fica um pouco mais a desejar, né? O time precisa muito dele, principalmente na fase da criação. Tanto Yuri quanto o Memphis, esse cara potencializa demais o jogo dos dois, né? Então esse gol é importante para quem sabe ele acelera esse processo de recuperação daquele Garro do ano passado. O Lugano adora fazer estudos psicológicos, entender... Se Corinthians vencer o jogo amanhã, tem mais probabilidade de perder a final contra Palmeiras. Antes de você falar, se Corinthians perder amanhã, tem mais probabilidade de ganhar a final contra Palmeiras. Quer dizer, se o Corinthians passa amanhã, perde o Paulista. Se for eliminado amanhã, ganha o Paulista. Eu acho que é muita mais Por probabilidade. causa da descarga após Carga emocional, concentração antes do jogo. Eu, por estadística e por experiência, que eu acompanhado principalmente... As teses. Não, principalmente em Sudamérica, que nós somos emocionais. No europeu é uma máquina, né? Ele comemora ser campeão e é campeão, e outro dia diz igual. A gente tem emocionais muito maiores. Se o Corinthians amanhã não passar... Tem título que a gente está comemorando até hoje. A gente faz mentira, estamos comemorando até hoje. Eu sou diferente. Eu não Se o consigo. Corinthians amanhã perder, a concentração para o jogo de Palmeiras começa no vestiário. Se classificar, vai haver descarga emocional, vai haver um dia 2, e só vai se concentrar em Palmeiras praticamente no vestiário lá no Allianz. Eu tenho essa teoria. Não é 100%. Mas e o abatimento de uma eliminação como essa? Precoce? Eu prefiro ganhar. todo mundo ganhar. Ganhou, me dá Mas na confiança. preparação, Ganhou o outro, eu fico mais confiante. A preparação o outro, é diferente. mais confiança. A faca no frente é diferente. Você tava é diferente. o ano, o último ano do mata-mata. É diferente. O último ano do mata-mata. 2001. 2001. Ganhamos 10 seguidas. 2002. 2002. Não estava, senão você era campeão. O primeiro ano pós-corrido foi Não 2003. estava, senão você era campeão. Eu ganhava, mas eu queria ganhar. Se eu tivesse, você era campeão. Eu queria ganhar, né? Se eu tivesse, você era campeão. 10 partidas seguidas. E ganha. Ai, gostoso. Vamos. E ganha mais. Eu não entendo. Perdeu... Só tem Você um se detalhe a concentra mais. automaticamente muito mais. Imediato. O jogo é imediato, há 3 dias. Você ganhou, a descarga emocional. E tem redes sociais, tem família, tem comemoração, ou treino relaxado. E Palmeiras, no dia do jogo. O fato de ser uma final... Assim o sul-americano. Não o brasileiro, o sul-americano. Mas o fato de ser uma final do jogo de quarta. reunindo os times de maior rivalidade na cidade, não muda um pouquinho esse quadro, Lugano? Muda um pouquinho, mas também virar em Copa Libertadores com a pressão e a necessidade que tem Corinthians amanhã de passar, também é importante. E muito para o ano do Corinthians, né? Para os jogadores, para o treinador. Então, eu entendo que o Lugar fala, mas eu acho que um resultado de classificação que vai ser heróico para o Corinthians, eu acho que vai dar muito mais moral. Perde domingo, pero não motivação, é concentração. Porque depois aí tem Quando um você tá tempo com faca, muito quando você tá grande com para medo. você fazer o segundo jogo. Você está com medo, faca entre os dentes, você. Não, Vem sim, cá. sim. Você faz muito dorme sentido. às 8 horas. Sentido, Já claro. desde quarta-feira dorme às 8 horas exactas, já começa a pensar. clássico, ele pressiona Começa a você pensar em qualquer Vitor jeito. Roque, em Rio, começa a tomar a hidratação necessária, o água, se alimenta perfeito, porque está com medo. O medo sempre é importante, né? Sim. E essa concentração, essa preparação faz que na hora do jogo Tem um você detalhe, né, tenha Capito? 100%, né? Se é eliminado da Libertadores, o Ramon Dias joga a final do Paulista pelo cargo. Então, joga pelo cargo e assim, até os jogadores mesmo, né? E tem Então, por isso existe eu uma te falando. pressão em cima A deles. concentração mas, é outra. Mas depende como você olha para essa pressão, né, Lu? Eu acho que assim, você ter o apoio do torcedor, você ter a energia mais positiva para um jogo, por exemplo, como a final do Paulista. Relaxa, é sul-americano, Não, mas aí relaxa na preparação. Você tem maneiras Relaxa. e maneiras de olhar para todo o cenário, né?
você é eliminado da Libertadores, né? O seu treinador está pressionado. Aí O você- torcedor Acá, você já paga- tem uma aqui, cobrança paga em cima de inocente. alguns jogadores. Aumenta essa pressão, responsabilidade do cara correr mais, pode ser que sim. Mas também você jogar pressionado contra o seu arquirrival O medo- tem um peso muito grande o medo também. Eu, pra ativa- mim, eu acho o assim, se medo o Corinthians ativa avançar, todos os sentidos. se o melhor. Corinthians avançar na Libertadores, eu acho que ele tem grande chance de fazer um jogo Vamos usar muito bom no como domingo. exemplo Acho que o tá. ano passado, que o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Perdia uma, a Isso, concentração para o outro jogo é maior. A confiança era menor. Era menor. Son torneos a perna- diferentes. ó. Son torneos diferentes y o medo faz que você active los 5 sentidos. Todo, ¡pum! Y 4 días antes, no no vestiário. E No vestiário faz de com antes. que No as vestiário coisas não deem tem certo, não botão dão certo no vermelho, campo. vamos fazer botão vermelho. A perna trava. É minha teoria. A derrota, a perna trava. Minha Só, teoria. só tem um detalhe a mais nisso que eu acho que diminui essa tese dele. Pra mim faz total sentido assim, por ter já vivido algumas experiências parecidas com isso. Eu várias. Tanto na derrota quanto na vitória. Eu Depois várias. que você perde um jogo, tem que dar uma resposta positiva. Às vezes, a maioria das vezes você consegue dar essa resposta. Porque se prepara diferente. Claro, só tem um detalhe que eu acho que diminui, de repente, uma classificação, essa emoção, essa comemoração, que é o tempo que o Corinthians não conquista um título. Então, é muito falado dentro do clube, o torcedor está precisando dessa conquista desde 2019 que não conquista um título. Então, apesar de se classificar ou não classificar, para mim não vai mudar em nada pro jogo do final de semana, para a final do Paulista, porque o Corinthians está muito focado em conquistar esse título por esse período já de seca desde 2019 que não conquista um Aspecto título. físico, Fabinho. O Palmeiras jogou ontem, quer dizer, vai ter 2 dias a mais de descanso e o jogo do Corinthians é um jogo de vida ou morte. O Corinthians obrigatoriamente vai ter que se desgastar. É uma grande vantagem para o Palmeiras? É uma grande vantagem, mas foi o que a gente falou. Final, cara, vale a pena o esforço. É começo de temporada, você ainda tem um gás armazenado de reserva, né? E jogos como esse não tem cansaço, não tem dosagem, não tem nada. Então, é muito mais na base do sacrifício do que qualquer outra coisa. Mas a vantagem física, ela Apesar de ter existe. terminado empatado, né? O Estevão desperdiça um pênalti na última bola do clássico da fase de classificação. O Palmeiras foi muito melhor. Vocês imaginam um quadro assim, semelhante, um desenho Fazer uma do jogo observação parecido? desse jogo, Plirra, só para finalizar quarta-feira, Claro. vai passar muito também pelas decisões do Ramon, sabe? Porque ele vai ter que tomar decisões importantes dentro do jogo. Talvez tirar Aonde um ele tem jogador... pecado. Demora um pouco mais para mexer, faz a leitura errada do que está acontecendo. Então eu acho que esse jogo é importante até isso, sabe? De entender que, pô, o cara é grande, né? Que a gente já falou de jogadores grandes do Corinthians, mas ele é grande, mas eu preciso de um outro jogador, de uma outra movimentação, de um cara que tenha, como o Romero, por exemplo, entrar um pouco mais cedo para ele ter mais tempo de tentar definir ali, usar essa energia que ele tem positiva na arena em prol do Corinthians. Então é isso. Eu acho que assim, é o jogo perfeito dos jogadores, né, para conseguir o resultado e decisões também importantes que o Ramon pode ter dentro do jogo, porque o Corinthians não vai fazer 3 gols em 10 minutos. O Corinthians vai ter que construir isso e eu acho que vai passar muito também por essas decisões que em algumas vezes o Ramon acaba pecando. Eu te perguntei alguma coisa, até esqueci o que Eu te até perguntei. esqueci também porque eu tô focado na quarta-feira que eu não tô nem lembrando do domingo. Era relacionado ao jogo do Palmeiras. Se o Palmeiras foi muito superior. no Você clássico, acha que vai ser parecido? Você A fala... tendência é o Palmeiras dominar o jogo de domingo? Eu acho que assim, naturalmente o Palmeiras no campo dele ele tem essa movimentação, né? Então aí você coloca que o Corinthians vem de um jogo desgastante, né? Com menos tempo de descanso, é difícil imaginar que o Corinthians vai ter um controle do jogo após, né, o jogo que tem na quarta-feira, o tempo de descanso que é menor do que o do Palmeiras, no campo sintético contra esse Palmeiras que lá dentro é muito Agora, forte. batata Eu acho que é quente. assim, é você buscar a classificação, saber jogar o jogo no domingo, né? Que, como aconteceu lá no Barcelona, se o Corinthians tivesse um pouco de inteligência, soubesse jogar o jogo em Guayaquil, talvez o resultado daqui seria mais tranquilo. É saber jogar o jogo contra o Palmeiras para levar o jogo para a decisão na E conhecendo o Abel no jogo no primeiro turno, na fase classificatória, não sei como a gente chama essa primeira fase do Campeonato Paulista, o Abel, ele vai fazer alguma coisa durante a semana para trazer alguma surpresa. Sempre foi assim nos clássicos ou qualquer outros jogos, e jogos decisivos ele sempre tira uma carta da manga. E no jogo desse jogo que está passando agora, ele entrou com 3 zagueiros e o Ramon demorou 35 minutos para fazer essa leitura. Só que tomou esse gol e teve chance de tomar 2, 3 e o Corinthians conseguiu se manter no jogo, empatou o jogo ainda no primeiro tempo, mesmo não merecendo. Então, se demorar para fazer essa leitura, foi o que o Fábio falou, se demorar a se mexer, no mata-mata realmente ele tem deixado a desejar, nos pontos corridos ele vem muito bem, mas o mata-mata
tem deixado a desejar, aí de repente o Corinthians pode se complicar no primeiro jogo. O lugar, batata quente é quem for apitar esse jogo de domingo, né? Eu acho que... Vai herdar toda a bobagem da arbitragem de ontem. Eu acho que o que aconteceu ontem, obviamente, não sei se beneficia, mas com certeza não prejudica o Corinthians. Né? Sim. Não, eu acho que tem tudo para ajudar o Não Corinthians. sei se ajudar, porque... Na dúvida, não vai ser pro Porque- Palmeiras. Sabia, vai sobrar pro Corinthians ainda. O Palmeiras dá um pênalti, desclassifica e a culpa é do Corinthians. Ao contrário, Não, ao o contrário, Corinthians vai ao contrário. ser beneficiado. Não, eu não sei Então, por beneficiado, isso mas com não. certeza Nada vai ser é difícil. normal. Calma. Nada Não, é mas isso é normal do lógica, que a né? gente É costuma muita- ver. Calma. Não, mas diria Oswaldo Pascoal, talvez é o normal. domingo, Normal. talvez domingo o juiz até seja coerente e correto por a exposição que vai ter. Aí você vai demonstrar mais uma vez minha teoria, eles são corretos quando eles querem. E quando eles não querem, quando tem tendências por algum sector, por el lobby de futebol, eles agem em consequência. Capitinha, Entendeu, amanhã... Fábio? Então é isso, Fê. Agora bora para mais informações do Corinthians, o Garro que ficou fora do treino e vira dúvida pro jogo de hoje à noite contra o Barcelona, jogo decisivo pela Libertadores. O argentino lida com dores no joelho e pode ser desfalque do Coringão. Ele que não participou do último treino, mas eu creio que essa não participação dele no treino seja meio que para poupar o joelho dele, dar uma descansada para ele poder estar não 100%, mas próximo disso, para poder jogar sem dores no jogo mais importante por enquanto da temporada até aqui. O jogador argentino ele vem lidando alguns meses já com dores no joelho, diagnosticado com uma tendinoplatia patelar. Garro perdeu parte da pré-temporada da equipe nesse ano e só estreou em fevereiro. Nas quartas de final do Paulistão contra o Mirassol, há 9 dias ele foi poupado e começou na reserva. E na última entrevista que ele deu após o clássico contra o Santos, ele falou exatamente assim: a dor existe, meu joelho ainda tem dor, estou fazendo todo o possível para estar 100%, não perder jogos, estar disponível, ajudar o clube, mas infelizmente a dor ainda está me atormentando, falou Rodrigo Garro. Porém, ele é um jogador que a gente sabe que ele é muito raçudo, argentino realmente de sangue, né? Então ele vai com certeza com remédios, infiltrações, ele vai conseguir jogar e dar o seu melhor. Claro que tá meio estranho o Garro, ele não é aquele Garro do ano passado que corre o campo todo, ele tá meio, dá pra ver que ele não tá 100% para fazer o que ele fazia ano passado. E a eventual falta de Garro nessa quarta-feira será ainda mais sentida pela ausência do substituto imediato dele, que é o Coronado, que também está machucado no momento mais importante, né? Então, cara, se o Garro não puder jogar, a gente não vai ter um meio de armação. Teria que recuar talvez o Memphis Depay ali, jogar com o Romero e o Yuri Aberto no ataque. E outro abaixo na equipe também é o lateral Fabrício Angeleri, que não tá inscrito na Libertadores. Ele só pode ser inscrito caso o Corinthians avance para a fase de grupos. Ele que chegou ao clube após um prazo de inscrições, né, que já tinha encerrado. Então, sem chance dele jogar. Matheus Bidu será o titular. Não tem como colocar outro lateral. Vai colocar o Hugo, lateral ofensivo, fraco. É defensivo, aliás, né? E tem que colocar o Bidu, que é um ala ofensivo, vai chegar no ataque e vai ajudar bastante. Lembrando que o Coringão perdeu por 3-0 em Guayaquil. Precisa vencer o duelo pelo menos placar para levar no mínimo para os pênaltis. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil. Porém, o corintiano vai acreditar até o final. O corintiano que é corintiano acredita e muito no time, na equipe aí, no timão. A gente sabe que o timão, às vezes acontece coisa que ninguém imagina na temporada, nos jogos. Então, não tem o que fazer. É torcer e, quem sabe, aí, avançar para a próxima fase. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.